Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são voltados para profissionais da área da saúde. Eu sou Yasmin Souza, a host de hoje, mas vocês sabem que eu adoro uma dobradinha com o meu amigo de sempre. Então, quem está aqui hoje de convidado é o Dr. Carlos Aurélio, especialista em insuficiência cardíaca avançada e transplante pelo INCOI e cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese. Quero lembrar pro pessoal que está assistindo a gente no YouTube, segue aqui o canal. Quem está nos ouvindo nas plataformas de streaming, curte aí no Spotify a página do Clube da Cardio. Isso é muito importante pra gente, para entregar o nosso conteúdo cada vez mais. Siga a gente no @Clube da Cardio e @Clube da Cardio Podcast. O Instagram de Aurélio é @Dr. Carlos Aurélio. E Aurélio, conta pro pessoal o tema desse episódio. É assim, sou fãzaço de amiloidose. Sim. Vamos falar de uma doença que é considerada rara, que na verdade é uma doença subdiagnosticada. Mesmo sendo tão falada nos últimos tempos, nos últimos anos, ainda assim muito subdiagnosticada. E por isso a importância desse episódio de hoje. Fiquem aqui que a gente vai conversar sobre tudo de amiloidose cardíaca. Perfeito. Aurélio, para começar, amiloidose cardíaca, nós temos diversos tipos, né? São Isso. 80 tipos? São mais de 80 tipos de amiloidose. Então, na verdade, o que é amiloidose, né? A amiloidose ela é uma doença caracterizada pelo aumento da produção de proteínas fibrilares. O que é esse termo fibrilar? Proteínas fibrilares são proteínas que têm um formato ultraestrutural específico, chamado de beta-pregueado. Quem não sabe o que é beta-pregueado, estruturalmente falando, parece aqueles crochês que a gente coloca linha a linha, ponto a ponto. Então, quando forma um formato ultraestrutural chamado beta-pregueado. Eu adoro que você traz essas informações assim que ninguém nunca nem imaginou. Aí ela forma um tetrâmero, então são quatro bracinhos. Sim. E esses 4 bracinhos, eles se entrelaçam formando um crochê, né? Formando um crochê, a gente chama isso de beta-pregueado. Essas proteínas fibrilares são insolúveis na corrente sanguínea, tá certo? E elas, quando elas estão em excesso, elas se depositam nos órgãos, gerando disfunção. E esse é o primeiro ponto. A amiloidose não é uma doença só do coração. É. Ela se deposita Em qualquer lugar. órgão. Hoje nós vamos falar de amiloidose cardíaca, mas Isso. pode estar em qualquer órgão. Em qualquer órgão. Inclusive, os órgãos mais acometidos são rins e fígado. O terceiro órgão mais acometido é o coração. Perfeito. Né? É o coração. Então, existe essas proteínas fibrilares, existem 80 tipos, né, de proteínas amiloides. E quais são as principais do que afetam o coração? Do coração, basicamente, são 2, que é a amiloidose transtirretina e a amiloidose AL. O que é AL? AL, L é de light, de proteínas de cadeia leve. E o que são proteínas de cadeia leve? São aquelas proteínas que formam as imunoglobulinas, os anticorpos. Então, a gente tem as gamopatias. O que são gamopatias? São aquelas doenças em que a gente tem produção de vários clones, tá certo? Dessas proteínas amiloides, tá certo? As proteínas que formam as imunoglobulinas. Então, em outras palavras, a amiloidose AL é quando a gente tem um aumento da produção de proteínas de cadeia leve. O que são proteínas de cadeia leve? As proteínas que formam as imunoglobulinas. O termo desse aumento de produção das proteínas que formam as imunoglobulinas, a gente chama de gamopatias. Perfeito. Gamopatias. E a transtirretina? A transtirretina é a famosa amiloidose TTR. Por que TTR? Porque a transtirretina, T de transporta, T de tiroxina, R de retinol, que é a vitamina A. Então, é vitamina A. Então, é TTR. Transtirretina transporta a tiroxina, que é o T4, e o retinol, que é a vitamina A. Então, a gente precisa dessa transtirretina, mas quando ela é produzida em excesso, ela se deposita nos órgãos, gerando disfunção. A transtirretina, ela é produzida pelo fígado, tá certo? É onde a gente tem a maior produção de transtirretina. E esse é o grande trunfo para a gente entender. Não é o fígado doente que produz transtirretina. O fígado, mesmo não doente, ele
pode produzir essa transtirretina em excesso, seja de forma mutante, ou seja, existem mutações específicas que estimulam o aumento da produção da transtirretina pelo fígado, ou selvagem, com a idade. Com a idade, naturalmente, a gente tem o aumento da produção de transtirretina. É tanto que a gente chama essa amiloidose transtirretina selvagem de wild type, do envelhecimento, Perfeito. certo? Então, a esse- TTR tem 2 tipos. de 2 tipos. Tem a transtirretina selvagem, que a gente chama de wild type, associado com o envelhecimento, e tem a transtirretina mutante, que são mutações específicas que levam ao aumento da produção da transtirretina, tá certo? Então, dessas amiloidoses, AL e TTR, a que mais acomete o coração é a TTR, mas a que leva a um quadro mais catastrófico, que leva à dilatação, até rapidamente, até para o transplante cardíaco, é a amiloidose AL. E é por isso que a gente vai falar já já, quando a gente começa a fazer o fluxograma diagnóstico, a gente pesquisa primeiro AL. Exato. Tá certo? Precisamos ter certeza que não é a L, porque se for a L, o tratamento tem que ser rápido, porque o Rápido. diagnóstico tem que ser muito rápido, ser porque o rápido. prognóstico dessa doença É reservado. é É reservado. reservado. Excelente. Então, temos a L, temos a TTR. Na TTR, nós temos a selvagem e nós temos a mutante. Então, pensando agora em quando suspeitar se o paciente tem amiloidose cardíaca ou não, né? A amiloidose está ali dentro, pessoal, do espectro da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Temos o episódio de CFEP. Se não escutou, vai lá escutar. Então, dentro do espectro de CFEP, nós vamos ter a amiloidose. Mas qual é aquele perfil, aquele paciente característico que a gente pensa em amiloidose cardíaca? Perfeito. Então, é aquele paciente que tem muita doença, entre aspas, e com pouca alteração, às vezes, umas alterações não tão exuberantes, vamos dizer assim, no coração. De forma grosseira, é isso. Mas a gente vai ter que pensar em alguns red flags. Quais são essas bandeiras vermelhas para a gente pensar? Primeiro, é aquele paciente, tá certo, que tem IC, com outras manifestações sistêmicas. Então, eu tenho IC com a proteinúria nefrótica ou até não nefrótica, na ausência de hipertensão e diabetes. É um paciente, por exemplo, que tem IC e tem equimose periorbitária bilateral. O que é equimose periorbitária bilateral? Aquele famoso sinal do guaxinim que a gente estuda lá quando a gente está na faculdade em trauma, né? Fratura de base de crânio, que aqui não tem nada a ver com fratura de base de crânio. Sim. Aqui tem depósito de proteínas amiloides nessa região. Quando a gente tem rotura do tendão do bíceps. Espontânea, teoricamente. Espontânea, aquele sinal do Popeye que a gente tem. Outra manifestação, IC, com paciente com muita desautonomia. Desautonomia é muito É importante. muito marcante a desautonomia, muito marcante. E a gente vai falar já já, essa desautonomia até dificulta a gente manter e otimizar as medicações da IC, que é muito difícil. IC com polineuropatia, né? Isso. Sintomas neurológicos. Isso, a polineuropatia da amiloidose. Outra questão também que está dentro da polineuropatia da amiloidose é a síndrome do túnel do carpo bilateral. Então, a gente tem um paciente que tem clínica de IC, e aí quando ele diz, doutor, tá formigando muito minha mão, tá formigando, principalmente quando eu pego uma travessa, quando eu pego um peso, um peso começa a formigar minha mão. Aí a gente rastreia aqueles sinais de Tinel, que é a percussão do punho, o sinal de Follen. E quando a gente vê pesquisa, tem uma eletroneuromiografia confirmando o síndrome do túnel do carpo. Então, IC, com essas manifestações sistêmicas que eu falei, tem que abrir a possibilidade de amiloidose. Mas dentro do coração, existem alguns red flags que a gente tem que pensar pensando no coração. Primeiro, tem paciente com clínica de IC, especialmente IC de fração de ejeção
Preservada. Segundo, é um paciente que tem espessamento do miocárdio, e esse espessamento, quando visualiza no ecocardiograma, visualiza um ecocardiograma cintilante. Tem outros diagnósticos diferenciais, Sim, né? é. Que hipercintilam o miocárdio, que deixam aquele miocárdio hiperrefringente. Mas na ausência desses, na ausência não, na presença desses outros comemorativos que eu vou falar, pensa em amiloidose. Essa hiperrefringência do miocárdio, hiperrefringência valvar, não é patognomônica de amiloidose. É. Existem outras situações, né, Existe, amiga? não é específico. É justamente por conta da deposição dessas proteínas que estão ali desestruturando a matriz extracelular, Isso. né? Como você bem falou, um dos red flags ecocardiográficos é o aumento da espessura das paredes do ventrículo esquerdo, mas é uma pseudohipertrofia, Perfeito. porque não é um aumento do músculo, Perfeito. do cardiomiócito, é um aumento da matriz extracelular por Perfeito. deposição dessas proteínas que Isso. estão desarranjadas. Perfeito. Normalmente, paredes acima de 12 milímetros, sem outra explicação. Então, por exemplo, um paciente que não tem uma hipertensão muito importante, refratária, um paciente que não tem uma estenose aórtica, temos que pensar. Outra característica é justamente esse brilho, é um aspecto diferente do miocárdio, mas que não é específico. Mas, obviamente, junto nesse cenário de alteração, o paciente está com sinais e sintomas de IC, tem já outras alterações como polineuropatia, desautonomias, a gente tem que pensar em amiloidose com certeza. Perfeito. E as alterações valvares, porque essas proteínas não se depositam apenas no miocárdio, vai se depositar nas válvulas, vai se depositar Chama- nos septos, no sistema condutor e pode levar a alterações de ritmo mesmo, Perfeito. né? Mas eu acho que a grande sacada é uma dissociação do Imagem. eco com o eletro. Perfeito. Então, vai ter uma pseudohipertrofia, o laudo ecocardiográfico muito provavelmente vai vir com hipertrofia, que normalmente é concêntrica. Então, ser concêntrica tende a falar mais a favor de amiloidose, mas o eletrocardiograma tem uma baixa voltagem, Isso, o que isso. não faz sentido. Não faz sentido. Né? Quando a gente observa um grande espessamento do miocárdio, a gente quer ver altas amplitudes das ondas eletrocardiográficas. E isso não existe muitas vezes. Também não é patognomônico, mas juntando esses comemorativos que a gente falou, fala muito de amiloidose. Muito, Outro muito red mesmo. flag ecocardiográfico é a alteração da deformação miocárdica Strain. através do speckle tracking, que é o strain longitudinal do ventrículo esquerdo, que vai levar a um padrão de maior preservação do ápice em relação aos segmentos médios e basais, que leva ao que nós chamamos de apical sparing, né, ou cereja do bolo. Então, naquele bullseye do strain, aquela roda vermelha, vai ficar mais vermelho no centro, como se fosse uma cerejinha ali na ponta do bolo. Por quê? Essa deposição das proteínas amiloides teria uma maior preferência pelos segmentos médios e basais do que os segmentos apicais. Mas, sim, já tem uma redução da deformação miocárdica também da região apical. Então, é uma preservação relativa. Na ecocardiografia, nós temos alguns scores, fazemos alguns cálculos justamente da relação desse strain apical em relação aos segmentos basais ou médios e basais, que através dessas relações a gente vai ter aí uma maior indicação de pensar em amiloidose ou não. Isso Então, mesmo. vale muito a pena. Agora, lembrando também, estudos recentes já mostraram que esse padrão de apical sparing não é específico de amiloidose, É porque verdade. no início a gente pensava, nossa, apical sparing é É igual a amiloidose, amiloidose. não é. Não é, mas assim, se você tá com um paciente que tem uma síndrome de dispneia, tem outros comemorativos, tem uma dissociação do eco com o eletro, é um Isso. ecocardiograma com hipertrofia concêntrica, e faz um ecocardiograma com um strain longitudinal do ventrículo esquerdo com padrão de apical sparing, então sim, a gente tem que Perfeito. pensar em amiloidose. Todos esses red flags que a gente tá falando,
todos esses red flags, eles não são patognomônicos de amiloidose. É a junção do quebra-cabeça. Sim. Então, a gente tem um paciente com clínica de SEI, sinal do guaxinim, rotura do tendão do bíceps, ou é um paciente que tem realmente um grande espessamento do miocárdio com eletrocardiograma com baixa voltagem, especialmente no plano frontal. A gente tem o apical sparing, tem a hiperrefringência do miocárdio e valvar. Todas essas manifestações a gente junta. Não é uma manifestação isolada, ter hiperrefringência no eco, ter o apical sparing isolado. Não. É a junção desses comemorativos que levam a gente a pensar em amiloidose. Sim. Né? A gente tá pensando nos red flags Nos red daqui, flags, né? E uma coisa que a gente falou aqui a gente fala de espessamento do miocárdio, porque não é uma hipertrofia propriamente dita, não é um crescimento do cardiomiócito, não é porque o depósito da proteína amiloide não é no cardiomiócito, é intersticial, ele é no interstício, é na matriz extracelular. Exatamente. Né? E isso que vai gerar o espessamento aumentado do miocárdio. Então, em resumo, é um paciente que tem clínica de SEI com essas manifestações sistêmicas, proteinúria nefrótica ou não nefrótica na ausência de hipertensão e diabetes, é um paciente que tem sinal do guaxinim, rotura do tendão do bíceps, desautonomia. E C com desautonomia tem que abrir o gatilho. E C com desautonomia são poucas doenças na cardiologia que levam à desautonomia junto com IC. Desautonomia isolada tem várias, né? Mas desautonomia com IC tem que abrir o gatilho para pensar em amiloidose, né? A gente tem o miocárdio hipercintilante, hiperrefringente, com espessamento, IC de fração de ejeção preservada, e pela técnica do speckle tracking, do strain, da deformidade do miocárdio, que a gente vai ter um strain bastante reduzido, mas normalmente poupando o ápice cardíaco, dando esse aspecto no bullseye, né, no círculo vermelhinho, um aspecto de cereja do bolo. Exatamente. Não é isso mesmo? Isso Então, mesmo. juntando esses comemorativos, a gente pensa em amiloidose. A gente pensa. E como que a gente vai fazer o diagnóstico, então? Então, quando a gente pensar em amiloidose, e aí a gente fala muito da ressonância, né? Sim. Será que é obrigatória a ressonância? A ressonância não é obrigatória para fazer o diagnóstico de amiloidose. Se eu tenho um bom ecocardiograma que já lança essas pistas, junto com essas pistas sistêmicas, não há necessidade da ressonância. A ressonância, ela tem o que a gente faz pensar em amiloidose. Esse aspecto de ser de fração de ejeção preservada tem um aspecto muitas vezes restritivo, muitas vezes. A gente tem um grande espessamento do miocárdio e a gente tem o famoso realce tardio, né? O que é realce tardio, né? Vejam o nosso podcast, né, com a doutora Ju, que Ju Pato mostrou pra gente, falou muito já do realce tardio. Sim. Procurem no podcast, né, do Clube da Cardio, que tem falando sobre o realce tardio, que nada mais é o quê? O gadolínio, ele tem afinidade, o gadolínio é o contraste da ressonância. Ele tem afinidade, minha gente, por tecido extracelular, tecido morto, né? Não tem afinidade por coisa viva dentro da célula, é por tecido morto. Então, onde ele brilhar, tá fibrosado. E a fibrose, o padrão de fibrose, o padrão de realce tardio da amiloidose é um padrão que a gente chama de subendocárdico difuso. Ou seja, na região subendocárdica, ou seja, de dentro do coração, tá certo? De lá, o miocárdio de dentro do coração, né? Região subendocárdica, ela tá todo brilhando. Então, é quando a gente visualiza a ressonância, é uma ressonância que brilha tudo, né? Só que o problema é que quando a gente vê realce tardio subendocárdico difuso, já é numa fase avançada da doença, né? O bom é quando a gente vê um realce atrial, só o átrio brilhando, mas quando a gente vê subendocárdico difuso, a gente já fica até meio triste, porque provavelmente o prognóstico vai ser um pouquinho reservado. Mas, enfim, fez a suspeita de amiloidose com esses comemorativos sistêmicos e esses comemorativos cardíacos, a gente vai pesquisar como é o fluxograma diagnóstico. Primeiro, a gente rastreia a amiloidose
AL. Por quê? Porque a amiloidose AL, ela é a mais grave. Sim. Então, a gente é a que mais mata, é a que evolui mais rápido. Então, primeiro, a gente pesquisa a amiloidose AL. Como é? Quais são os exames que se pede para investigar ela? Como a amiloidose AL está associada com gamopatias monoclonais, a gente pesquisa a produção dessas proteínas que levam à produção das imunoglobulinas. Como é que a gente investiga? Eletroforese de proteínas séricas e urinárias. Não adianta pedir só séricas, minha gente. A gente tem que pedir as urinárias também. Por quê? Porque às vezes o paciente pode ter alguma disfunção renal que a gente não visualiza na eletroforese de proteínas séricas e a gente vai visualizar na eletroforese de proteínas urinárias. Ainda no Brasil, a gente precisa, na maioria dos centros, da urina de 24 horas. Mas tem centros que a gente pesquisa só com a urina Amostra. isolada, a amostra isolada. Tá certo? Mas tem sim, tá certo, em vários centros já pesquisa só na amostra isolada de urina. Eletroforese. Para que serve a eletroforese? Para ver se tem pico monoclonal. Tá. Para ver se a gente tem o pico da produção de imunoglobulinas, de gama-globulinas. A gente pede também a imunoeletroforese. Para quê? Para a gente visualizar qual é a imunoglobulina que está em excesso. E a gente pede também a imunofixação, tudo sérica e urinária, e o free light. O que é free light? Free light é a relação kappa-lambda. Kappa é uma proteína que forma uma imunoglobulina. E lambda é outra gama-globulina que forma imunoglobulina. Então, essa relação, se eu tiver uma relação kappa-lambda alta, é porque eu tenho excesso de kappa. Se eu tenho uma relação kappa-lambda baixa, é porque eu tenho excesso de lambda. Tá, então resumindo para o pessoal, quais são os exames Os que exames: pedem? eletroforese de proteínas séricas e urinárias, imunoeletroforese de proteínas séricas e urinárias, imunofixação de proteínas séricas e urinárias, free light. Free light se escreve, minha gente, FREELITE, free light. Pronto, perfeito. Tá certo? 4 exames. 4 exames. Pediu esses, vai pedir, o paciente já está com ecocardiograma, vai pedir mais algum exame de imagem. Vamos dizer que o ecocardiograma veio com alterações sugestivas de amiloidose. Perfeito. Vai pedir mais algum exame de Perfeito. imagem? Se eu tiver dúvida, eu posso lançar a mão da ressonância Tá. para ajudar. E Mas se não cintilografia? tiver, a cintilo é já. Já. Já, já. Primeiro, a gente tem que descartar a amiloidose AL. Tá. Mas E a você gente vai esperar vir com o resultado para Isso. pedir o exame? Isso mesmo. Tá. Sabe por quê, minha gente? A gente não pede a cintilografia de cara porque existem amiloidoses ALs que também ficam positivas na cintilografia com pirofosfato. Perfeito. Então, a gente não pode pedir eletroforese de proteínas, imunoeletroforese e cintilografia juntos. Porque, assim, às vezes a gente está diante ainda de uma AL e não de uma TTR. Então, a gente vai pedir esses exames séricos e urinários. Se eles vierem positivos, aí a gente encaminha para o hematologista. Porque o hematologista vai trabalhar em conjunto com a gente, vai fazer um aspirado e uma biópsia da medula óssea para ver se a gente tem aumento, por exemplo, de plasmócitos, que possa estar diante de um mieloma múltiplo ou de outras gamopatias monoclonais. E se tiver, aí a gente vai pedir. Confirmou que tem alguma gamopatia dentro do aspirado de medula, aí a gente pede uma biópsia de alguns parte do nosso corpo. Pode ser da língua, pode ser da gordura. Mas isso aí é pensando em AL. Em AL. Já falando Tudo de AL. isso que eu tô falando é AL. Tá. Se aqueles exames que a gente pediu, Mas eletroforese... isso aí foi o hematologista que tá fazendo. O hematologista que tá fazendo. A gente Então, só tá explicando pro pessoal ter isso, o só pra ter o conhecimento, mas é o conhecimento. hematologista. Então, se a gente pedir aqueles exames de eletroforese, imunoeletroforese, veio positivo, e qual que é que diz positivo? Se eu tenho pico monoclonal, se eu tenho aumento de kappa, se eu tenho aumento de lambda, se eu tenho
algum desses exames alterados, eu encaminho para o hematologista porque eu estou suspeitando de amiloidose AL. Aí ele vai fazer o caminho da amiloidose AL. Tá. Vai fazer biópsia de medula e até biópsia de algum centro do Tá corpo. bem. Mas não, Mas vieram não, normais. veio tudo normal. Aí a gente vai para o próximo passo, que é investigar amiloidose TTR, que a gente vai pedir a cintilografia com pirofosfato. A cintilografia com pirofosfato é uma cintilografia com tecnésio marcado com pirofosfato que tem afinidade pelo cálcio. A proteína amiloide TTR, ela tem afinidade demais com o cálcio. Então, onde ela brilhar, em outras palavras, é porque tem depósito de transtirretina, tem depósito de TTR. E para a gente confirmar a amiloidose cardíaca, a gente compara, tá certo? A deposição no coração comparado com com os arcos costais. Se eu tiver um brilho no coração maior do que nos arcos costais, é porque eu confirmei a amiloidose transtirretina. Então, como é que a gente pede essa cintilografia com pirofosfato? Não é só solicito cintilografia com pirofosfato. Eu peço assim, cintilografia com pirofosfato do coração e do corpo inteiro. Perfeito. E bota embaixo, justificativa, investigação de amiloidose TTR. Certo, exatamente. Certo? E aí no laudo vai vir falando como, assim, Como? que vai sugerir, que vai fechar esse No diagnóstico. laudo, o que vai fechar o diagnóstico, e aqui os estudos de medicina nuclear mostram pra gente que se vier a confirmação, eu não preciso da biópsia Excelente. endomiocárdica. Se os estudos de medicina nuclear já mostram pra gente. Facilita muito a vida do paciente e a Muito. nossa, né? Já pensou? Pedir biópsia endomiocárdica. Eu que trabalho com transplante e a gente sabe o caminho, a robustez que é para a gente ficar fazendo biópsia Sim. dentro do coração. Aqui não. Se a gente confirmar na cintilografia, confirma a amiloidose TTR. Transtirretina. E aí, como é que vai vir no laudo? No laudo vai vir assim: tem hipercaptação do miocárdio em relação aos arcos costais. E esse dado sugere, confirma amiloidose transtirretina, amiloidose TTR. E aí, acabou o fluxograma? Não, porque agora a gente descobriu que tem amiloidose transtirretina. Agora a gente precisa saber se a transtirretina é selvagem Ou mutante. ou mutante. Porque tem os dois tipos. E por que é importante a gente saber isso? É importante só por saber de jeito nenhum. Tanto pela questão do aconselhamento genético, né, para a gente aconselhar os familiares quando tem amiloidose transtirretina mutante, como também, tá certo, porque há alguns tipos específicos de genótipos, ou seja, de genes, tem mais manifestações cardíacas, mais manifestações neurológicas. Por exemplo, o VAL 142ILI. Essa mutação é muito comum mais do coração, mas a gente tem a VAL-MET30. VAL-MET30, só por curiosidade para vocês saberem, tem mais manifestação neurológica. Entendeu? Então, a gente tem um paciente que tem manifestação cardíaca e tem uma VAL-MET30, se prepare, deve ter algo neurológico na jogada também. Então, serve tanto para diagnóstico como para prognóstico e para aconselhamento genético. Excelente, tá. E se essa cintilografia não fechar o diagnóstico e sua suspeita ainda é Perfeito. alta de amiloidose cardíaca? Perfeito. Aí sim a gente lança a mão da biópsia. E a biópsia, minha gente, não precisa necessariamente que a gente peça uma biópsia do coração. Não precisa da biópsia do coração. A gente pede biópsia de outros centros. Exemplo, da língua, das glândulas salivares, da gordura da barriga, tá certo? A gente pode pedir do músculo. Excelente. Então, não precisa ser do coração. Tá. A gente pede biópsia de algum centro. E o que é que a gente visualiza na biópsia? Né? Na biópsia. A gente pede, quando a gente solicitar a biópsia, a gente vai encaminhar para o hemodinamicista, né? Para a gente pedir a biópsia, se for biópsia Se do for coração. biópsia do coração. Se for biópsia de qualquer sítio, manda para o cirurgião geral. Tá. E aí a gente pede para o cirurgião geral
inicial ou por hemodinamicista é da seguinte maneira. Solicito biópsia endomiocárdica e no anátomo patológico investigar a amiloidose. Aí eu peço o quê? Colorir com vermelho do Congo e fazer a espectrofotometria de massa. Então tem que estar isso descrito no anátomo patológico. Vermelho do Congo Congo. e espectrofotometria de massa. Isso. Perfeito. Porque a gente vai visualizar realmente a deposição das proteínas amiloides. Então a gente pede dessa maneira. Certo. Tá certo? E aí, se confirmando, seja pela cintilografia, seja pela biópsia, aí a gente vai para o tratamento, Tá. né? Só que antes do tratamento, a gente tem que falar um pouquinho da IC, do manejo da insuficiência cardíaca nesses pacientes. Porque quando esse paciente evolui com IC de fração de ejeção reduzida, a gente tem que ter muito cuidado com o manejo do beta-bloqueador, o manejo dos vasodilatadores e o manejo dos diuréticos. Por quê? O paciente, como tem esse fenótipo restritivo, um fenótipo até evoluindo para dilatação ventricular, mas com resquícios de um fenótipo restritivo, esse paciente, ele tem o quê? Uma linha muito tênue entre a euvolemia, hipovolemia e hipervolemia. É uma linha muito tênue entre eles. Às vezes a gente bota um pouquinho de diurético, seca demais. A gente bota pouco diurético ou não bota, o paciente congesta com facilidade. E isso daí também potencializado pela desautonomia, que a gente sabe que desautonomia é aquele seca cheio, seca e fica cheio, seca e fica cheio, pressão alta, pressão baixa. Então, isso daí dificulta a otimização de diuréticos e vasodilatadores. Então, não é aquele paciente que a gente tem que ser muito agressivo, de cara, colocando o quarteto fantástico, se ele tem sede de fração de ejeção reduzida. É de forma paulatina, sentindo o paciente, pois esse paciente ele pode evoluir rapidamente para um choque cardiogênico, porque a gente precipitou. Entendeu? Exatamente. É difícil mesmo esse manejo. E só para o pessoal que está nos ouvindo entender, quando você fala esse padrão restritivo, é justamente porque é uma miocardiopatia restritiva, a amiloidose. E como é está dentro do espectro da ICFEP, vai ter ali aquele ventrículo esquerdo principalmente mais duro, menos complacente. Tem, que a gente esqueceu de citar nos red flags, aumento de átrio, principalmente aumento biatrial, sem que tenha uma regurgitação mitral que justifique. Então, tem uma alteração diastólica que normalmente é uma alteração diastólica avançada, já com aumento das pressões, que leva a esse padrão restritivo que você acabou de citar. Então, é um paciente que tem esse manejo realmente das medicações que a gente precisa fazer com mais parcimônia, porque é difícil da gente estabilizar pressão, frequência cardíaca e questão de sintomas. E em relação ao tratamento específico, Aurélio, a gente tem o Tafamides como a grande droga, mas temos agora novas medicações também que estão se mostrando excelentes. Excelentes, isso mesmo. Então, quando a gente faz o diagnóstico da amiloidose transtirretina, seja ela selvagem ou seja mutante, a gente tem que promover ou redução de síntese da transtirretina, ou a gente promover clareamento da transtirretina que já existe. Né? E como é que a gente faz isso? A gente tem a medicação que mostrou, inclusive, redução de mortalidade, melhora de qualidade de vida, redução de hospitalização nos pacientes com amiloidose cardíaca transtirretina, foi a medicação chamada Tafamides, que foi testada num estudo chamado ATTRACT. Esse estudo mostrou esses desfechos que eu falei para vocês, né? Que redução de mortalidade, ele mostrou inclusive redução de mortalidade, o Tafamides. O que é que o Tafamides faz? O Tafamides, ele evita, veja, para a gente ter a deposição da proteína nos órgãos, essa proteína ela tem que estar polimerizada.
Então, para evitar a polimerização da transtirretina, a gente dá o Tafamides. O Tafamides evita a polimerização. Evita o crochê, que o O crochê crochê. seja O feita. crochê, isso mesmo, ele evita que o crochê seja feito, evitando, consequentemente, a deposição nos órgãos. Infelizmente, o que já está depositado, a gente Vai não ficar tira. Vai depositado. ficar depositado. Por isso, a importância do diagnóstico precoce, né? Porque o diagnóstico precoce não vai ter tanta deposição, vai ter melhor prognóstico. Agora, tá certo? Essa medicação, a gente tem duas doses, na verdade, de apresentação no mercado, Do né? Tafamides. Né, do Tafamides. A gente tem a dose de 20 miligramas e, mais recentemente, a de 61 miligramas. Vou explicar. A dose que foi testada, que reduziu mortalidade no coração, foi a dose de 80 miligramas de Tafamides. Então, a gente teria que dar 4 comprimidos de 20 miligramas de Tafamides todos os dias para esse paciente. Tá certo? Qual é o problema? E a gente vai lançar esse gatilho, porque, infelizmente, no SUS, ainda não é distribuída a dose de 80 miligramas, ou seja, não distribui para a população os 4 comprimidos diários de 20 miligramas, só distribui a dose de 20, que é uma dose que tem benefício, mas ela tem mais benefício para polineuropatia amiloidótica. Não tem benefício para o coração? Tem, porque Mas eu não é o tenho benefício full, né, não da é o droga. benefício full. Eu tenho pacientes, no meu ambulatório de IC, né, e de miocardiopatias, a gente tem pacientes e o que o SUS fornece é a de 20 miligramas. Ai, mas a gente tem uma luz no fim do túnel, né? A empresa, sem nenhum conflito de interesses, né? A empresa que produz o Tafamides, né? Que produz o Tafamides, ela vem produzindo um Tafamides de 61 miligramas. A dose de 61 miligramas é uma dose bioequivalente à de 80 miligramas. Ela já é produzida, já está fora do país, chegou já no Brasil e a Anvisa já liberou aqui no Brasil. E, minha gente, o SUS vai implementar a dose de 61 miligramas. Essa notícia, assim, é sensacional, é excelente, é um ganho para o SUS, para os pacientes do SUS que têm amiloidose cardíaca, Muito. assim, incrível, porque eles estão recebendo uma dosagem que não estão tendo o tratamento 100% e agora 100%. vão poder ter, Vão né? poder ter. Numa dose bioequivalente aos 80. E mesmo para aquelas pessoas que compravam o de 20 miligramas, que tinham que Verdade. tomar 4 comprimidos, Tomar agora a um. posologia vai ficar muito melhor, Muito né? melhor, Em um muito melhor. comprimido. Muito Excelente. melhor. Então, assim, é uma vitória Uma pra gente. vitória, É uma ficamos vitória. felizes. É uma vitória. E assim, e a gente tem que ficar de olho sempre, porque provavelmente vai chegar o que a empresa, né, que produz passou pra gente, é que deve chegar agora em outubro, né, Excelente. aqui pra gente no SUS. A prescrição do Tafamides no SUS, então, é através de LME. Isso. Para quem tem dúvidas de como prescrever, né? Através Isso. de LME. E o SUS atualmente disponibiliza para aqueles pacientes que têm polineuropatia, Isso, né? isso. Então, o paciente tem que ter a polineuropatia comprovada. A Aurélia estava me contando antes da gente começar que em alguns centros de distribuição dessas medicações de alto custo, eles cobram que tenha um teste genético, outros não. Vai depender da sua região, então você tem que procurar saber isso para informar o paciente, para fazer o pedido e fazer essa prescrição. Isso. Tafamides, grande medicação. E Exato. as novas medicações? As novas. A gente fala novas, mas o Tafamides é super recente. Super porque recente. eu lembro quando A gente tava na residência. a gente era residente Tava e foi a com novidade, saudade, assim, foi né? mesmo. É uma novidade, é uma novidade que De agora menos de 10 menos de anos. 10 anos. E agora a gente tem assim uma luz no fim do túnel para uma possível cura, que a gente ainda não tem a cura da amiloidose, mas é uma luz no fim do túnel para os pacientes com amiloidose transtirretina, que são silenciadores gênicos. Como são esses silenciadores gênicos? Eles são moléculas de RNA antissense
que vão silenciar o gene que vai levar à transcrição e depois à tradução da proteína transtirretina. Em outras palavras, ela vai silenciar mesmo o gene que vai levar à produção da transtirretina. E aí a gente tem diversas medicações que vão fazer esse silenciamento gênico. A gente tem o Patisiran, o Inotecem, o Eplotecem, o Vutrisiran. E por que eu falei assim com mais entonação do Vutrisiran? Porque ano passado, em 2024, no Congresso Europeu de Cardiologia, lá em Londres, foi publicado o estudo Helios-B. E esse estudo Helios-B mostrou que o Vutrisiran reduziu mortalidade na amiloidose transtirretina. Então, é um futuro para a gente, porque ele é uma medicação mais moderna, é injetável a medicação, é uma medicação ela, apesar de injetável, tem uma posologia melhor do que o Tafamidis, que é diário, né? E o Vutrisiran é uma medicação que ela é um RNA antissense e silencia o gene e ela não tira o que já foi depositado, mas ela inibe a produção da proteína transtirretina. É o futuro para a gente ter pesquisas ainda mais no campo genético, para que tenha no futuro uma possível cura da amiloidose, agindo realmente na genética. Né? O que a gente tem de futuro é essa possibilidade. Perspectiva é isso, mas o Vutrisiran não é futuro, é Já é presente. presente. O Vutrisiran já é presente. E tem alguns centros, não tem estudos ainda, que juntaram Vutrisiran e Tafamidis. Mas tem alguns centros, né, europeus que fazem já a junção de Tafamidis com Vutrisiran. A gente ainda não tem os dados publicados desses centros, né, mas talvez seja também uma nova possibilidade de tratamento. O que a gente tem de segurança é Tafamidis ou Vutrisiran, certo, minha gente? Excelente. Né? E a outra questão que a gente tem de tratamento é quando o paciente evolui com insuficiência cardíaca avançada. O tratamento padrão ouro da IC avançada é o transplante cardíaco. Só que aqui o transplante não é o transplante cardíaco isolado, é o transplante duplo. É Tem que transplantar o fígado também. Porque o cerne do problema é o A fígado. produção da transtirretina no fígado. No fígado. E aí, eu friso para todo mundo que esse transplante hepático, eu transplanto o fígado, mesmo ele sendo funcionalmente normal. Funcionalmente, ele pode estar normal. Ou seja, com proteínas totais e frações normais, tá com bilirrubinas normais, INR normal, tá certo? Ele tá funcionalmente normal e eu faço o transplante dos dois. É tanto que existe uma modalidade de transplante chamada transplante em dominó. O que é transplante em dominó? A gente transplanta o coração e o fígado, ou seja, o doador, ele dá o coração e dá o fígado, a gente utiliza o coração e o fígado. E esse fígado, tá certo? Esse fígado daquele paciente que tem paciente que amiloidose. tem amiloidose, esse fígado que foi tirado, né, do paciente com amiloidose pode ser dado para outro paciente que esteja na fila de transplante num estágio limítrofe. Ou seja, porque aquele fígado do paciente pode ser funcionalmente normal. Então, o fígado do receptor pode ser utilizado para outra pessoa. Uma terceira pessoa, Para uma né? terceira pessoa. Claro que são aqueles receptores que são limítrofes, né? Aqueles receptores que estão na fila de transplante hepático, insuficiência hepática grave, que se não receber o tem muito transplante, tempo. morre logo. Exato. A gente pode utilizar, porque esse fígado, muitas vezes, ele é funcionalmente normal. É o que a gente chama de transplante em dominó. Mas sempre que pensar em transplante no contexto de amiloidose transtirretina, é transplante duplo. Duplo, coração, fígado, desculpe. E
A gente pode utilizar também aqueles dispositivos de assistência ventricular, os HeartMates. Também é uma opção para esses pacientes com IC avançada, que tem contraindicação ao transplante. E a gente pode utilizar o HeartMate, mas com cuidado. O HeartMate é um dispositivo, para quem não conhece, é um dispositivo que usa uma bomba que suga o sangue da ponta do ventrículo esquerdo e joga o sangue para a raiz da aorta. Então, ele bypassa o ventrículo esquerdo, é um ventrículo artificial. E aí, o problema desse ventrículo é que eu não posso ter um ventrículo de cavidade muito pequena. Pequena. E a gente sabe que o coração do paciente com É. amiloidose tem um ventrículo Menor. menor. É. Porque quando a gente sugar o sangue, pode gerar o que a gente chama de eventos de sucção do dispositivo. Um efeito O Venturi. efeito Venturi, É. beleza. Ele meio que suga o ventrículo e fica roçando no ventrículo o metal. Isso pode gerar arritmia. Então a gente evita nos ventrículos muito pequenos. Perfeito. Acho que a gente conseguiu pontuar os pontos principais dessa patologia, dessa doença que ainda é muito subdiagnosticada. O nosso objetivo com esse episódio, com todos aqui, né, é ajudar vocês a pensarem, a fazerem um diagnóstico e trazer as novidades aí, como a Aurélia trouxe. Amigo, muito obrigada. Quer acrescentar mais algum ponto? Não, foi excelente. Te agradeço por mais um episódio. Já fica aqui o convite para os próximos. Vamos combinar, Com tá? certeza. Quero lembrar pro pessoal que está assistindo a gente no YouTube, segue aqui o canal. Quem está nos ouvindo nas plataformas de streaming, curte aí no Spotify a página do Clube da Cardio. Isso é muito importante pra gente, para entregar o nosso conteúdo cada vez mais. Siga a gente no @Clube da Cardio e @Clube da Cardio Podcast. E o Instagram de Aurélio é @Doutor Carlos Aurélio. Pessoal, muito obrigada por nos escutarem até aqui e aguardo vocês na próxima. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.